que falam por essa entidade. Também o Paulo Roberto está em conexão conosco pelo núcleo do CEPER Sindicato. E a gente vai começar com o José Carlos para ele nos trazer um pouco as informações dessa questão da PEC 32, que eu comentei na abertura anterior, e também do evento que vai estar acontecendo aqui em Tupã-Siretã. José Carlos Gomes da Silva, bom dia, como é que está, amigo? Tudo bem, Zé? Bom dia, Miguel, bom dia, ouvintes da Rádio Tupã. Enfim, não é com satisfação que eu retorno à rádio, porque a gente vive um momento delicado. Esse texto, Miguel, por exemplo, para que os ouvintes tenham uma ideia, esse texto que tu acabaste de ler lá no site da Câmara, ele diz, por exemplo, que a ideia dá início a uma ampla reforma administrativa com efeitos no futuro. Só que isso não é verdade. A reforma administrativa apresentada pelo governo neste momento, ela traz efeitos bem concretos no presente, ou seja, a extinção do serviço público. Então, assim, nós estamos aí mobilizados junto das demais categorias do funcionalismo público. É importante destacar a luta da ANCLAR, da presidenta do Sindicato dos Servidores Municipais do Tupã-Siretã, que tem sido incansável nessa nossa caminhada aí, porque assim, quem já foi recentemente a um posto de combustível, a uma padaria, ou frequentou as prateleiras do supermercado, percebeu que não tem o menor espaço possível dentro do orçamento das famílias brasileiras, que estão com dificuldade de colocar comida na mesa nesse momento, de pagar por aquilo que hoje é serviço público. Né? Então, assim, é preciso entender que, na prática, o que o governo federal diz é que saúde, educação, habitação, entre outras coisas, não são mais direito do povo brasileiro e que ele está lavando as mãos e vai terceirizar esses serviços e que só vai ter acesso a eles quem pode pagar por eles. Então, para começar a nossa prosa, penso eu que seja importante destacar isto para que as pessoas entendam que nós não estamos aqui lutando para manter cargos, para manter empregos ou para manter uma estrutura estatal obsoleta, como o governo gosta de dizer. Nós estamos aqui hoje e vamos ter uma atividade na Câmara de Vereadores às 19 horas para esclarecimento da população de Tupã-Siretã a respeito deste tema. Nós estamos aqui, como já estivemos, dando nossa carinha a tapa na luta contra a reforma da Previdência, por exemplo, contra a reforma trabalhista, seguimos do mesmo lado, com a mesma cara, com a mesma postura, em defesa de direitos básicos e essenciais para a vida das pessoas que não podem mais suportar tamanha crueldade deste projeto que está em vigor. É preciso que a gente entenda que os interesses por trás dessa reforma não são modernização administrativa coisíssima nenhuma. O que está por trás dessa reforma são os interesses do sistema financeiro e da oligarquia que manda neste país desde sempre e da qual o atual governo é representante direto. Bem, Zé, vocês também sugeriram, está em conexão conosco aqui, ouvirmos a Arlene da Silva Barcelos, que faz parte do Sintrajuf, que você representa também. Nos apresente a Arlene para a gente ouvi-la também. A Arlene é diretora do Sintrajuf do Rio Grande do Sul, ela é da coordenação executiva, eu estou diretor de base aqui na região de Santa Maria. E a Arlene tem feito o acompanhamento pelo sindicato, já fez um ano agora, no dia 3, dessa questão da reforma administrativa, da proposta de fim dos serviços públicos gratuitos para a população, que é isso que trata. A Arlene está acompanhando isso brilhantemente. Então, ninguém melhor do que ela dentro do sindicato hoje para nos falar sobre isso. Ela vai estar presente hoje aqui em Tupã? Não, infelizmente não, porque a gente não tem tecnologia no movimento sindical da cidade suficiente para fazer essa atividade online. Então, neste momento aqui na rádio, é que nós temos a oportunidade de contar com o conhecimento da companheira Arlene. Bem, bom, voltando ao evento em Tupã, é hoje na Câmara de Vereadores, Zé? Isso, hoje na Câmara de Vereadores, às 19 horas, foram convidados, além
dos servidores públicos do município, né, com a atuação do município de todas as esferas, estadual, federal e principalmente municipal, e também os vereadores. A nossa ideia é que os vereadores assumam, diante de seus eleitores, a responsabilidade que eles têm e que lhes cabe de defesa do acesso desses cidadãos e cidadãs aos serviços públicos, a partir do momento em que são estes parlamentares aqui do município, quando ocorreram as eleições gerais, que, via de regra, apresentaram à sociedade as candidaturas de quem hoje está sentado numa cadeira da Câmara Federal. Então, a ideia é que os vereadores também nos ajudem, né? Porque, afinal de contas, com a extinção dos serviços públicos, quem vai pagar o pato é o povo aqui da cidade, que não vai mais ter a quem recorrer e que também, diante da realidade que vivemos, não vai ter condição de pagar por esses serviços na iniciativa privada. Bem, vamos aproveitar a possibilidade de ouvirmos então a Arlene da Silva Barcelos, que é diretora do Sintrajuf, né, e que pode nos trazer mais detalhes com relação a esse aspecto, que me surpreendeu até, José. Eu não tinha noção dessa abrangência dessa reforma, né? A informação que a gente tinha era uma reforma na gestão, na administração do pessoal, mas não na extinção da disponibilidade dos serviços públicos, especialmente na área de saúde, segurança e educação, que são os três pilares da formação de uma nação. A Arlene pode nos trazer, então, esta visão aí por parte do Sintrajuf. Arlene da Silva Barcelos, bom dia, como é que está? Tudo bem, diretora? Bom dia, Miguel, José Silva, Paulo, bom dia aos ouvintes da Rádio Tupã. Muito obrigada pelo convite, pelo espaço, para que a gente possa, então, trazer esses elementos importantíssimos que já foram falados pelo José e que, Miguel, tu colocas ali no início, né? A questão também, que é muito importante com relação à PEC 32, a reforma administrativa do governo Bolsonaro e Paulo Guedes, que foi encaminhada para o Congresso Nacional em setembro de 2020, como uma modernização do Estado e que a gente precisa olhar com os olhos de que ela atinge servidores públicos e a população. Ela foi vendida pelos meios de comunicação e é assim que ela é apresentada na mídia tradicional, se a gente for olhar na televisão, como fim de privilégios, acabar com privilégios, acabar com esse monte de servidores públicos, acabar com esses altos salários, a ponto da gente ouvir, né, Paulo Guedes dizer que havia servidores que têm 20 carros. Aí eu trouxe dados aqui que vão contrapor totalmente essas informações e que vem sendo apresentada na comissão CCJ, na comissão especial. Eu vou explicar um pouquinho da tramitação. Bom, antes disso, né, dizer para vocês, eu sou a diretora, então, do Sintrajuf, que é o sindicato das trabalhadoras e dos trabalhadores do Judiciário Federal e do Ministério Público no Rio Grande do Sul. A nossa base, então, é composta de servidores e servidoras da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral, da Justiça Militar e do Ministério Público da União. Eu sou servidora pública aposentada, tive a minha carreira toda construída e trabalhei e dediquei toda a minha vida aos serviços públicos e sou aposentada da Justiça do Trabalho. Então, conheço bem a realidade dos servidores públicos e da população que precisa do acesso à justiça. Quando o governo encaminha a PEC 32, e a gente já denunciava lá em 2020, ela tinha um ponto, que é a privatização dos serviços públicos, a terceirização dos serviços públicos. Ou seja, tudo isso que está garantido no Estado social, que é direito de todos e dever do Estado, com saúde, educação e proteção social, são atingidos diretamente pela PEC 32, a chamada reforma administrativa, porque o governo cria dentro desses artigos que há dentro dessa PEC a possibilidade de haver instrumentos de cooperação com OAS, que são as organizações sociais, ou seja, determinadas escolas, hospitais, poderão ter a atividade terceirizada, colocada por organizações sociais, que são, na verdade, empresas.
empresas que vão receber dinheiro público para administrar aqueles locais. Ou seja, o Estado, como muito bem disse o Zé Silva, lava as mãos. E a política de Estado social, ela é de Estado. O que o governo Paulo Guedes, eu falo Paulo Guedes porque ele o autor da proposta, e ele defende isso e aplicou isso lá no Chile, e se viu como ficou a vida da população lá no Chile com as privatizações, que já há países de todo mundo voltando a estatizar e a tornar público aquilo que eles tinham privatizado. Uma das perguntas que eu sempre faço, né? Eu não conheço Tupã e eu adoraria estar aí hoje na Câmara Municipal. A gente até pode ver que se tiver um computador, uma tela e uma conexão de internet, a gente de repente dá um jeito. Mas eu não tenho como ir presencialmente, né? Mas uma das questões importantes que eu sempre pergunto, as pessoas sabem quantos servidores públicos existem no Brasil? Quantas pessoas precisam do serviço público? A pandemia mostrou isso. A pandemia do coronavírus mostrou isso. A gente teve todo o SUS, né, que as pessoas passaram a defender e a enxergar, a pesquisa nas vacinas, a possibilidade da gente ter acesso à vacina. Eu estava comentando ontem, Miguel, José e Paulo, e a nossa audiência, nos Estados Unidos eu tenho acompanhado algumas questões lá com relação à vacinação, as pessoas não estão indo se vacinar porque elas acham que elas têm que pagar. Há um componente lá que eles pensam que tem que pagar a vacina. Aqui nós tivemos a nossa vacina no braço, graças ao Fiocruz, ao Butantan, a esses institutos públicos, com pesquisadores, com cientistas brasileiros atuando nesses locais. Então, uma das perguntas que eu sempre faço, e eu peguei os dados aqui, até para a gente poder ver a questão de que se acaba com privilégio. O Brasil, eu vou pegar os dados de 2019, tem 211 milhões de habitantes, ok? Sim. Quantos servidores públicos dentro desses 211 milhões de habitantes? 10,3 milhões são de servidores públicos ativos. Isso significa 5% da população brasileira. Serviço público é para todos e para todas. Serviço público é para todos, é universal. Esse é o nosso pacto dentro do Estado Social da Constituição de 88, que foi discutido com comissões, subcomissões, para que a população tivesse direito. Vamos lá, então, para os dados. Os municípios, eu vou trabalhar sempre com dados do município, porque eu estou falando com a população de Tupanciretã. Estou falando com as populações que vivem perto da região. Nós temos, desses 10 milhões,3, 55% são de servidores municipais. Ou seja, 5 milhões e 600 mil são de servidores municipais. Sabe quanto recebe de salário esses servidores municipais? Entre 2 e 3 salários mínimos. Esses dados aqui, todos que eu peguei, são do Senado, são do DIEESE, são da OCDE, então são dados que eu estou baseado nesses números que eu passo para vocês. O DIEESE, em junho, apresentou como salário mínimo para uma família com 4 pessoas, seria de 5.355, um salário mínimo. Ou seja, 55% dos municípios, dos servidores que são municipais, recebem entre 2 e 3 salários mínimos, que dá 3 mil, que dá menos do que esse salário mínimo apontado pelo DIEESE. Vamos adiante. Estaduais, nós temos 28%, são 2 milhões e 900 de servidores estaduais. Federais, nós temos 9%, estatais 8%. Somando as 3 esferas, municipais, estaduais e federais. Aí em Tupã vocês têm, né, o cartório eleitoral, vocês têm a Previdência Social, vocês têm as escolas, ou seja, o serviço público aí a população vê aonde está. Nas 3 esferas, nós temos 53% desses 10 milhões recebem até de 1 a 4 salários mínimos. Isso é combater privilégios, serão os mais atacados. Por quê? Porque dentro da PEC 32 está criada a possibilidade dos contratos temporários,
do contrato para o prazo determinado. Então, tu vai ter concurso público e contrato temporário. E magistério, professores, a saúde, serão os mais que vai ter a possibilidade. Inclusive, o próprio Arthur Maia, que é o deputado relator na comissão especial, disse isso. Desses todos, 40% estão na saúde e na educação. Então, vejam bem, aqueles dois aspectos, e na proteção social, são aquilo que a gente mais enxerga no município, que é a escola e que é a saúde. Então, eu trago esses números porque é sempre importante as pessoas terem ideia do que está se falando. Bom, nós temos outro aspecto, que é mais um número que eu vou dar aqui. O Brasil, dentro da população economicamente ativa, dos trabalhadores empregados, tem 12% que são servidores públicos. A OCDE tem entre 17%, diz que o ideal é entre 17% e 20%. Então, a gente está abaixo. Então, não são os servidores públicos. Não são os servidores públicos os culpados. Além disso, Miguel, eu não sei se tu sabes que essa reforma não estão incluídos militares, a magistratura, os promotores, os procuradores, tá? Não estão dentro dessa reforma. Essa reforma é para servidores públicos como nós aqui, eu, o José, o Paulo, e mais a nossa audiência, que certamente tem vários colegas e colegas que são servidores públicos. Trazendo esses dados, eu te pergunto, isso é uma reforma que vai acabar com privilégios? Não, né? Uma outra questão importante, serviço público, que é para toda a população, com relação à saúde. O Brasil tem 5.570 municípios, né? Mais de 70% da população brasileira depende do SUS. Sabe aquele acidente que se a gente sofre na estrada, algum lugar aqui, vem o SAMU? É serviço público. Então, tudo isso são as coisas que a gente vai enxergando e vai vendo que está dentro dessa reforma e que a população tem que ver, porque o discurso que é vendido é de que é para atingir servidores públicos, os futuros servidores públicos, é uma reforma de gestão de servidores públicos. Não, é a privatização. É a privatização. Atinge servidor atual, atinge servidor futuro, atinge os ativos e atinge os aposentados. E aí a gente vai conversando aqui, eu vou falando ao longo assim, do tempo que a gente tiver, de mais informações para trazer isso. Está lá, a privatização está no artigo 37A, que eu posso fazer a leitura para a gente depois ver bem direitinho o que vai representar isso no setor público. Inclusive, isso é o que mais tem sido trazido pelos deputados e deputadas lá na comissão especial, que ontem passaram o dia debatendo, hoje também e amanhã também. Certo. Arlete, um dos aspectos, esse me surpreendeu efetivamente, eu não tinha essa visão de que poderia ser privatizado. Pelo que você colocou, pelo que eu entendi, vai ser possível que entidades, ONGs ou instituições da iniciativa privada possam assumir, mas em algum momento a PEC prevê a extinção do serviço público como serviço público, ou ele só permite que órgãos privados possam também exercer essa atividade? Sim, a questão é que ela vai indo aos poucos, entende? Esse processo vem sendo de sucateamento até ele não existir mais. Ou seja, tu vai diminuindo os recursos materiais naquele lugar, tu vai diminuindo o acesso dos serviços públicos de concurso, tu não vai tendo mais. Por exemplo, a Justiça do Trabalho tem vagas abertas porque não tem previsão orçamentária para poder ter concurso. Aí eles vão colocar, por exemplo, que coloque uma empresa privada. Como é que tu vais pagar esse serviço público? O governo aponta, o Paulo Guedes aponta como vouchers. Vouchers que é aqueles cupons, ou planos de saúde. Então, tu vai pagar 20, 30 reais e tu tem acesso a fazer uma determinada consulta, uma cirurgia. Mas eu te pergunto, é possível fazer uma cirurgia de alta complexidade? Os planos de saúde vão dar uma cobertura para esse fim? Apareceu esses dias isso numa entrevista de um companheiro nosso na cidade de Osório. Havia um plano de saúde de 30 ou 40 reais e cobria uma consulta médica, cobria um determinado exame, mas não cobria, por exemplo, uma cirurgia do coração.
Certo. Não cobria uma cirurgia no cérebro. Então, essas cirurgias de alta complexidade. Então, isso tudo vai indo aos poucos. Outra coisa, a iniciativa privada vai ter interesse em ter uma escola ou manter uma escola com poucos alunos. O serviço público, isso tem que ter escolas. Eu vou deixar que o Paulo fale sobre as Certo. escolas, que é o assunto que ele domina, né? Sem dúvida. É verdade. Tem mais informações. Mas aproveitando o teu contato também, um outro aspecto que o governo defende, eu estou dando o advogado do diabo, agora colocando a oposição que defende a reforma. Eles dizem que a reforma vai atingir somente novos servidores, aqueles que ingressarem daqui para frente. Os servidores que hoje estão contratados, concursados pelos serviços públicos, não terão alterados a sua atividade, nem a sua remuneração, nem os seus direitos. Isso está garantido ou não na atual PEC? Nem um pouco, nem um pouco. Eu posso te dizer o seguinte, vamos pensar que eles dizem da estabilidade, tá? Estabilidade no serviço público. O servidor hoje está estável, mas eles incluíram dentro da PEC as avaliações de desempenho. Avaliações de desempenho que tem que ter um caráter satisfatório, acima do satisfatório, para, por exemplo, que tu possa ter uma progressão funcional. Tu está submetido a uma avaliação da população. Ok, nós somos totalmente favoráveis que a população nos avalie, tá? Mas eu estou lá, num posto de saúde, atendendo a população, não tem medicamento, não tem médico para consulta, não tem determinado tipo de consulta. E eu vou dizer para a pessoa, olha, não tem, o senhor vai ter que voltar outro dia. Como é que eu vou ser avaliada? Eles vão avaliar que o posto não recebeu, não tem o medicamento que o governo não mandou, ou que a empresa não mandou, ou que alguém não mandou? Não, esse servidor vai estar lá mal avaliado. E nós podemos ser demitidos por insuficiência de desempenho. Isso para os atuais. Não, isso pega os atuais também. Outra coisa, tá? Essa questão da estabilidade, então, não tem. É para os futuros e para os atuais. Outra coisa, o governo entendendo que o cargo não é mais necessário ou é obsoleto. Critério, sei lá, o que eles vão dizer que cargo é. O cargo está obsoleto. O servidor pode ser demitido. O que já está no serviço público, e aí o que eles fizeram? Colocaram um artigo que diz que quem já está no serviço público vai ser colocado em disponibilidade, recebendo um salário proporcional ao tempo todo que trabalhou. O futuro vai ser demitido e recebe uma indenização que é 1 mês por ano trabalhado. Ou seja, acabou, não tem estabilidade. Ou seja, está com critérios subjetivos. Uma outra forma também, tu pode ser demitido hoje com uma decisão transitada em julgado. Existem processos para demitir servidores. As pessoas acham que nós não somos passíveis de demissão? Somos sim. Existe um processo administrativo, existe uma sindicância, tá? Existe todo um procedimento dentro do serviço público que nós podemos ser, sim, demitidos. Mas aí a decisão transita em julgado e aí nós somos demitidos. Pela PEC 32 não precisa isso. Basta uma decisão do colegiado e que tu vai para um tribunal colegiado e tu pode ser demitido. Então, atinge também os atuais. Atinge os futuros e os atuais. Então, e uma coisa que é importantíssima, Miguel, quando se lê a PEC 32, o substitutivo, que é esse que ele vem vindo, né? Começa com o projeto apresentado pelo governo, passou na Comissão de Constituição e Justiça, houve algumas modificações, e depois foi para a Comissão Especial, que agora está sendo debatido. Hoje, nós estamos no meio do debate desse relatório. A gente precisa ler toda a obra, como eu digo, é o conjunto da obra. Então, tu pega a emenda lá de 2016, aquela do teto dos gastos, que limita investimentos por 20 anos e tu vai sucateando. Tu pega a reforma trabalhista, tu pega a reforma previdenciária, pega a PEC emergencial, vai criando limites exatamente de precarização do serviço público para que a iniciativa privada pegue. Saúde e educação dá muito dinheiro. Se não fosse assim, não tinha tanto plano de saúde, tanta farmácia, tanto planos em torno da saúde, medicamento, farmacêutica. Né? Então,
A questão da PEC 32, ela tem, que se chama reforma administrativa, ela precisa ser lida no conjunto da obra e nos reflexos que ela vai ter para a população. Então, a gente tem feito atos, né, em várias cidades, fizemos atos em Santa Rosa, Santa Cruz do Sul, Osório, dialogamos com a população, que é a base eleitoral dos deputados que estão na comissão especial. E lá a gente mostrou, e nós temos uma cartilha que a gente coloca para os colegas e para a população, para elas enxergarem, verem no dia a dia o que vai acontecer. Tá, Miguel? Eu estou à disposição aqui. Vamos seguir aqui conversando. Tá certo. Infelizmente, nós... Miguel, pois não, Sérgio? Só para complementar isso que a Helene nos traz, lembrar que, por exemplo, a partir do momento em que o governo terceirizar alguma atividade, ele pode entender por um canetaço que este cargo é obsoleto. E, a partir daí, fazer a demissão dos servidores atuais e substituir por terceirizados. Definitivamente, sem prestar contas para ninguém e sem ouvir a população que utiliza esse serviço. Penso eu que isso é um detalhe não muito significativo dessa proposta. Bem, nós estamos conversando com o José Carlos, com a Arlete, mas não ouvimos ainda o Paulo, que é integrante do CEPERS, e a Arlete bem colocou, esse aspecto da educação também é importantíssimo, né? E gostaríamos de ouvir de parte do Paulo. Infelizmente, nosso tempo está se esgotando, mas, Paulo, por favor, a visão do CEPERS que você representa nessa entrevista aqui com relação à PEC 32. Bom dia, Paulo. Estamos sem o contato com o Paulo? Não estamos conseguindo ouvir o Paulo. O pessoal da técnica está vendo ali o que houve ali com a conexão. Mas, José Carlos, só reforçando então, nós teremos hoje, às 19 horas, esse evento lá junto à Câmara de Vereadores de Tupanciretã. Você já ressaltou que os servidores municipais... Caiu total? O Paulo caiu? Ah, tá bem. Mas o José Carlos continua, aliás, também. Vamos ver se é possível a reconexão com o Paulo. Mas, José, só para a gente reforçar aí, com relação ao evento de hoje, então, a sociedade como um todo, especialmente os servidores e os vereadores, os entes políticos, né? Isso. A partir das 19 horas, então, na nossa avaliação, o que ocorre é que, neste momento, a gente precisa deixar de acreditar ou de comprar propostas que são trazidas ao debate simplesmente com o argumento de que é para melhorar. Com base no argumento de que é para melhorar, nós já tivemos o fim das aposentadorias, o fim dos direitos trabalhistas. Foi aprovada uma reforma trabalhista para gerar emprego. Hoje nós temos mais de 15 milhões de desempregados e nós temos mais da metade da população brasileira que consegue trabalhar sem qualquer tipo de vínculo, direito ou garantia. O resultado da reforma trabalhista, que era para gerar emprego e melhorar a vida das pessoas, significa 6 de cada 10 famílias, com dados do próprio governo hoje, com dificuldade de colocar comida na mesa. A reforma da Previdência, que em tese melhoraria as aposentadorias, tornou impossível a aposentadoria para a maioria do povo trabalhador. E então, agora, a gente quer trazer para a sociedade, para os vereadores e para o conjunto dos servidores públicos da cidade, estas informações para que a gente perceba o que de fato está em discussão no lugar de acreditar aí em simples coisas que é para melhorar. Entre é para melhorar depende de quem tem interesse nessa melhora. Melhorar para quem, penso eu que é importante que a gente pergunte. Porque essa reforma, em tese, ela só melhora a vida de quem é dono de empresa privada e vai ter contratos lucrativos com os governos daqui por diante, sem os servidores públicos no caminho. A questão toda é que isto significa tirar das pessoas mais empobrecidas e que não têm dinheiro sequer para botar comida na mesa na realidade atual, na maioria das famílias, significa dizer que essas pessoas vão ter que pagar por esses serviços que hoje elas têm garantido como um direito.
Bom, refeita a conexão com o Paulo, novamente bom dia, Paulo. Paulo Roberto dos Santos Silva, que participa dessa conversa conosco em nome do CEPERS. A visão sua, Paulo, representando aqui o CIPEX. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Retomando a conexão, né, bem na hora acabou caindo. Bom, analisando o texto da reforma e como ela é vendida, como os dois colegas colocaram, quem defende essa reforma defende a melhoria está defendendo a melhoria do serviço público. Acho que há um consenso aqui. A gente sabe que o serviço público tem que ter uma desburocratização, tem que ter uma valorização do profissional, mas em nenhum momento eu vejo treinamento de pessoas dentro da reforma. Em nenhum momento a gente vê esse sistema de avaliação. Ele já existe desde da reforma do Bresser. Lá já tem um sistema de avaliação, entendeu? Não teria necessidade. É uma reforma que a gente olha que é única e exclusivamente a licença para demissão do servidor público, para a extinção do serviço público, onde o sistema, o serviço privado está com todas pronto para abocanhar esse serviço. Eu digo principalmente na saúde, que é que nem a Arlene falou, que é uma das maiores, saúde e educação, onde a gente vai virar um fast food de saúde e educação. Criaremos duas classes, aqueles que estarão bem remunerados para atender as pessoas que podem pagar por esse serviço, e tanto os médicos como os professores, e aqui eu deixo uma salva de palmas ao pessoal da saúde, que foram gigantes na pandemia, aos meus colegas professores da educação, que foram gigantes na pandemia, se habitualizando nas aulas online. Então, pelo contrário, que as pessoas acham, o público não tem bons profissionais. Negativo, gente. Eu acho que a gente tem ótimos profissionais na saúde, ótimos médicos, ótimos enfermeiros, ótimos professores. Só que com essa reforma, o que vai acontecer? Os melhores serão para atender uma população que tem condições de pagar por esses serviços. E aqueles que se submeterão a trabalhar, entendeu? Então, sobrarão para a população. Hoje, quem não tem condições financeiras pode ser tratado por um ótimo médico, pode ter um ótimo professor dentro de uma escola pública. Essa é a lógica do sistema privado, que não pode ser confundido com o sistema público. O sistema privado, ele visa o quê? Ele visa o lucro, onde tem somente um ganhador. É o sistema privado. É quem está defendendo essa reforma. E o sistema público não. O sistema público, ele visa a todos, atender a todos, né? Então, é uma reforma que vai sim extinguir o serviço público. Hoje a gente está vendo também, eu falei com o pessoal da Corsã, a Corsã está em processo de ser privatizada. É um recado para a nossa população, assim, que prepare para pagar mais na tarifa da água, prepare também para aquelas pessoas que tenham o desconto da tarifa social, que isso também, porque o sistema privado ele não vem para dar auxílio social, como diz, ele visa o lucro. Então, muitos engodos estão tendo de quem defende essa reforma, sabe? Muitas falsas ideias estão tendo de quem defende essa reforma. Essa reforma, ela não vem para melhorar o serviço público. Em nenhum momento ela diz assim, investir no servidor público. Ela vem para
demitir sim o servidor público. Ao momento que fecha uma escola, aquela escola, aquele cargo se torna obsoleto, como a Arlene falou, não tem mais se torna, aliás, não obsoleto, não se tem mais a necessidade. Paulo, nós temos 1 minuto para concluir, por favor. Pode. Então é isso. Muito obrigado e é isso. Ok, é que nós estamos numa conexão via Zoom, né, que está se encerrando o tempo agora, tem 30 segundos, está concluindo. Eu quero agradecer ao José Carlos, o Paulo e a Arlene, pedir desculpa pelas falhas técnicas que tivemos aqui, mas reforçando então, hoje às 19 horas na Câmara de Vereadores o tema vai ser discutido e a gente, claro, vai continuar refletindo isso por um bom período até esse processo ser discutido, votado lá no nosso Congresso Nacional. Nosso agradecimento ao José Carlos, ao Paulo e à Arlene pela disponibilidade e esperamos ouvi-los aqui em outras oportunidades. Um bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. São 10:01, né? Nós tivemos assim a oportunidade de ouvirmos o José Carlos Gomes da Silva, a Arlene da Silva Barcelos, que são integrantes do Sintrajuf, também o Paulo Roberto dos Santos Silva, que é diretor do núcleo do CEPERX, nos colocando a posição desta entidade e deles também com relação à PEC 32, essa que é chamada de reforma do serviço público, né? E que será hoje à noite tema de discussão aqui junto à Câmara de Vereadores de Tupã-Siretã. Isso estará acontecendo a partir das 19 horas lá na Câmara de Vereadores. É claro que esse tema ainda precisa ser bastante discutido, amplamente discutido, e existe, por parte dos integrantes que hoje conversaram com você, uma rejeição praticamente total da aprovação da PEC 32 com relação àquilo que eles defendem, que entendem que vai ser um prejuízo não só para os servidores, mas também para a população. Evidente que existem também pessoas que defendam e que argumentam de que esse processo melhorará o serviço e diminuirá os custos do poder público para uma prestação de serviço melhor. Claro que existem as duas posições e hoje nós ouvimos a posição de quem é contrário à aprovação da PEC 32 e você, é claro, como cidadão, tem o direito de estar ouvindo as posições contrárias e favoráveis e também formar o seu julgamento de acordo com aquilo que você julga ser o melhor para você, para a nossa sociedade, para o nosso país como um todo. 10:02, nós tivemos aí problemas técnicos e também uma restrição de tempo, né? Foi via Zoom que foi feita essa conexão e ela permite 40 minutos de conexão, nós estávamos com 40 minutos encerrados, né? E iria cair a ligação.